nosso próximo convidado, que é o Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Olá, professor Gilberto, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita? Eu digo que tudo bem é uma resposta protocolar. Está tudo bem no caos, mas a gente vai curando aqui. Estamos Exatamente, ainda a gente firme. vai resistindo. Está resistindo? Maringoni, sabe o que eu queria trazer com você? Uma pergunta que estão fazendo de monte aqui nas redes, no YouTube, inclusive. Acho que a gente pode abrir a nossa conversa com isso. Diante, inclusive, desse cenário que a gente vivencia, com troca de ministros, com a demissão do ministro da Defesa, com entrega de cargos ali pelos chefes do comando militar. Há risco de golpe no Brasil? Há risco de golpe por parte do governo Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, nesse momento, lembrando que a gente está às vésperas de 31 de março, a Justiça, inclusive, liberou a celebração dessa data, o governo Bolsonaro pediu para celebrar e a Justiça liberou essa celebração. Você acredita que há possibilidade de um golpe nesses próximos dias? Bom, boa tarde a todo mundo. Eu vou começar com uma frase de um grande pensador brasileiro. Eu tenho convicções, mas não tenho provas. A gente está numa situação muito confusa, uma botaria voando aí pela conjuntura, mas pelo que a gente sente ao ler a imprensa e ao conversar com algumas pessoas, existe risco zero de golpe, porque o que o presidente Jair Bolsonaro fez nas últimas 36 horas, ou seja, desde o começo da manhã da segunda-feira, foi uma sucessão de trapalhadas, mas de uma tentativa de radicalizar a conjuntura, ou melhor dizendo, de levar para um extremo a conjuntura, buscando recompor o seu governo, que ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele estreita a sua base de apoio. E ao estreitar a sua base de apoio, a sua capacidade de articular setores que possam se somar a ele nessa aventura golpista de dar um tapetão na conjuntura, se reduzem muito. Isso começa, não é nem na manhã de segunda-feira, começa com o imbróglio dele, do seu ministro das Relações Exteriores. E, gozado, a conjuntura está tão acelerada que parece que o Ernesto Araújo caiu já faz uma semana. Tantos são os acontecimentos da sucessão, a rapidez com que a conjuntura está, com que os fatos estão se sucedendo. Ele tromba com o Congresso, o Ernesto Araújo, chama a presidenta da Comissão de Relações Exteriores, Cátia Abreu, de lobista dos chineses, no caso do 5G. Ela solta uma nota duríssima contra ele, chamando de marginal. Ele ganha a unanimidade, Ernesto Araújo, uma unanimidade contrária da totalidade dos 81 senadores, perde qualquer condição de permanecer no cargo e cai. E o Bolsonaro não consegue nomear um outro diplomata de extrema-direita como Ernesto Araújo, como era a sua intenção. Tenta-se incentivar um motim da Polícia Militar baiana a partir de um estranhíssimo caso de um soldado que sai atirando no Farol da Barra no domingo à noite. Essa tentativa é impulsionada por aquela mulher que devia estar presa, que é a deputada Bia Kicis, que jamais poderia estar na função que ocupa, Comissão de Constituição e Justiça. Tudo que a Bia Kicis não respeita é a Constituição e a Justiça. Incentivando o motim. A própria hierarquia da PM da Bahia e as Forças Armadas acabam com qualquer tentativa de quebra da hierarquia. A partir daí, os fatos vão sucedendo. Bolsonaro fica contrariadíssimo com a entrevista do general Paulo Sérgio sobre a maneira como as Forças Armadas estão impondo dentro das suas tropas um lockdown, coisa que ele é contrária. Ele exige do ministro da Defesa, o Azevedo e Silva, a demissão daquele general. O Azevedo não topa. Fala, então entrega o cargo. E aí a sucessão é que os 3 ministros das Forças Armadas pedem demissão. Ele está dissolvendo o poder, o arranjo institucional que possibilita a manutenção do governo Bolsonaro de uma maneira acelerada. Muita gente fala, mas ele tirou os militares, vai botar militares mais duros, de extrema-direita, golpistas. Olha, ele pode botar golpistas, mas, por exemplo, para botar quem ele quer no comando do Exército, ele quer tirar o general Edson Pujol,
que é um militar, claro, é conservador, é de direita, tá, mas não, até agora não demonstrou nenhuma pendência, nenhum pendor golpista. Ele quer tirar o Pujol e queria colocar um general que é do Comando Militar do Nordeste, um general do... Para ele colocar isso, as Forças Armadas obedecem muito à hierarquia. O Pujol, ele não só é um general de 4 estrelas, mas ele é o mais antigo da força. E quando você tem vários generais de 4 estrelas disputando ou sendo aventados para um determinado cargo, quem vai é o de maior antiguidade. Tem 6 generais mais antigos que esse general, se não me engano, é Marco Antônio, do Nordeste, para irem para o posto na escala da hierarquia. O Bolsonaro teria que mandar 6 generais para a reserva numa penada. Ou seja, ele teria que provocar um desarranjo na cúpula militar que as Forças Armadas não estão acompanhando. Para resumir, para eu não ficar prolongando aqui essa transação que as pessoas estão acompanhando na imprensa, a demonstração que tanto Azevedo quanto os 3 ministros na reunião com o novo chefe, com o novo ministro da Defesa, que é o Braga Neto, deram é que as Forças Armadas não vão acompanhar nenhuma aventura, seja golpista, seja de dar um tapetão, seja, enfim, de radicalizar artificialmente a conjuntura. E é preciso, só para eu terminar, dizer o seguinte: as Forças Armadas, que agora, ou seja, nesse dia 30 de março de 2021, não são as mesmas Forças Armadas que há 2 anos atrás aderiram a Bolsonaro. Por quê? Porque em 2 anos elas colheram um desgaste absurdo perante a opinião pública, diante da lambança que foi feita, em especial pelo general da Ativa, o Ernesto Pazuello, no Ministério da Saúde, como pela absoluta inoperância desses setores militares dentro do governo. Claro que pode ter generais, militares competentes, mas o que passa para a opinião pública é a bagunça, é a falta de governo, e o Exército extremamente comprometido com isso, de uma maneira inédita até na ditadura militar. Eu acho que não tem risco de golpe. Tem risco do Bolsonaro continuar esse seu jogo de erros, em que ele erra e não acerta, do ponto de vista dele. Sim.